Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro onde nós vamos trabalhar a fitoterapia no sistema nervoso central. Nessa nossa aula de hoje nós vamos perceber como os estímulos periféricos, como a junção de informações que estão ao nosso entorno e que partem de dentro da gente podem promover alterações fisiológicas funcionais e gerar então modificações da capacidade de resposta celular, promovendo com isso uma adaptação diferenciada em função de todas essas percepções que nós temos do nosso ambiente interno e externo. Essa nossa aula de hoje também vai preconizar algumas informações iniciais sobre o sistema nervoso central. A primeira delas é como a organização funcional desse sistema está definida. Nós temos então, primeiro, do conjunto de neurônios que estão relacionados às informações periféricas, que é o sistema nervoso motor. Sistema nervoso motor, que é um conjunto de neurônios relacionados às funções motoras, somáticas e viscerais. O que é isso? São neurônios que partem dessas projeções periféricas e que informam todo o nosso sistema nervoso central do que está efetivamente acontecendo perifericamente. Então, é como nós integramos as nossas percepções somáticas, sensoriais e motoras às informações relacionadas às necessidades de resposta fisiológica. Nós temos o segundo conjunto, que são os neurônios do sistema nervoso sensorial. É como nós sentimos e decodificamos, interpretamos essas informações, fazendo com que elas promovam uma resposta que seja efetivamente importante para que a necessidade celular seja mantida, funcionalidade celular possa ser gerada a partir desses estímulos que estão sendo produzidos. E nós temos ainda o sistema nervoso integrativo, que é quem efetivamente comunica e integra um sentido com o outro. É como nós percebemos o nosso sentido, os nossos sentidos e como integramos esses sentidos a uma resposta fisiológica adequada em termos de intensidade, em termos de informações e memorização dessas respostas fisiológicas. Então, esse sistema nervoso integrativo é exatamente isso, é a integração sensorial, motora, e que interpreta e elabora comandos para essas intensidades de respostas periféricas. E por isso ele é sistema nervoso dividido em comandos como o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, basicamente medula e encéfalo, e aí o sistema nervoso periférico, que é um conjunto de nervos cranianos, conjunto de gânglios sensitivos, sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático, lembrando sempre que o simpático motiva, gera um custo energético, tem uma resposta de adaptação muito rápida para o organismo, e o sistema nervoso parasimpático tende a lentificar essas respostas, tende a controlar o custo energético, e eles estão sempre em equilíbrio. E esse equilíbrio dinâmico, autonômico, é modificado pela percepção do sistema nervoso central. Isso é importante a gente ressaltar nesse primeiro momento. Nós temos ainda como componentes do sistema nervoso periférico os receptores sensoriais e os plexos entéricos. Os plexos entéricos formam uma rede neuronal extremamente densa e intestinal, capaz de perceber todas as modificações desse ambiente intestinal. Isso é especialmente importante porque modificações na atividade desses plexos podem modificar a intensidade de resposta no sistema nervoso central. A gente vai ver isso mais para frente. O sistema nervoso, então, é formado basicamente, todas essas organizações, por dois conjuntos celulares. O primeiro deles são os neurônios e o segundo componente são células da glia, ou os gliócitos. Os neurônios são células excitáveis, portanto, elas geram potencial de membrana e elas promovem, através das suas modificações eletrolíticas internas, capacidades de gerar potenciais de ação. Potenciais de ação, então, que são gerados a partir de a abertura específica de canais iônicos presentes na superfície desses neurônios e que geram essas alterações elétricas na superfície da membrana, chamadas, então, de potenciais elétricos.
Potencial elétrico de ação, que leva sempre a uma despolarização, e potenciais elétricos de inibição, que são irrelacionados à hiperpolarização. A gente vai ver também isso um pouquinho mais para frente. E as células da glia, que são células de suporte à atividade funcional fim do neurônio, que é de transmissão sináptica. E aí esses gliócitos, eles controlam o ambiente intersticial onde os neurônios estão localizados. Então, eles são muito responsáveis pela qualidade da nutrição do neurônio, da oxigenação dos neurônios e também da funcionalidade de metabolismo de metabólitos gerados durante o processo de utilização e produção de energia nesses neurônios. Então, os gliócitos são células muito importantes para o funcionamento básico de todo o sistema nervoso central. Os componentes funcionais de um nervo espinhal, por exemplo, que traz as informações periféricas, que leva até o sistema nervoso central, inclui aí fibras sensitivas somáticas gerais, fibras sensitivas viscerais, que estão localizadas então dentro das vísceras ou sobre elas, exatamente para dar um comando de como o resultado fisiológico visceral está acontecendo, como essas células estão trabalhando e como o funcionamento pode ser regulado a partir das informações sensoriais vindas lá do sistema nervoso central. Nós temos também fibras motoras somáticas e fibras motoras viscerais. Então, fibras motoras somáticas relacionam então com atividades do próprio corpo e fibras motoras viscerais, elas controlam a percepção de órgãos internos sobre as necessidades de resposta funcional. É importante a gente salientar que as informações que saem dos órgãos periféricos, todas elas transitam por uma região chamada de gânglio da raiz dorsal. Esses gânglios da raiz dorsal, eles são regiões especializadas onde os corpos celulares dos neurônios estão localizados e por onde transitam, então, todas as necessidades para a síntese de proteínas ou sempre que há necessidade de expressão gênica mediada pelas intensidades de respostas periféricas. Então, toda a produção de proteínas acontece no gânglio da raiz dorsal. E a atividade neuronal, claro, passa por essas atividades funcionais dos corpos celulares neuronais. E essa região de onde parte os estímulos para a comunicação em uma região chamada, na medula espinhal, de cornos da raiz dorsal. Então, nesses neurônios da raiz dorsal, dos cornos da raiz dorsal, nós temos um interneurônio, neurônio associativo, que faz a percepção do estímulo gerado da comunicação que parte da periferia, dos órgãos e ou músculos, e nessa região de intercomunicação gera uma resposta que pode ser uma resposta via arco reflexo para possibilitar uma resposta imediata no sistema periférico, ou ainda uma região que transpõe essas regiões e que faz a comunicação com o sistema nervoso central para integração de todas as informações periféricas que são oriundas desse local. Então, perifericamente, nós temos essa organização que é mediada basicamente pela percepção dos estímulos que são gerados nos tecidos, nos músculos, glândulas e ou órgãos específicos e levam essa informação para as regiões centrais. Nas regiões centrais, o que a gente vai perceber é que esses estímulos eles vêm pela região medular, passam pelo bulbo, pela ponte, têm comunicações com o cerebelo e estão então diretamente envolvidos em uma área central cuja resposta é fundamental para toda a organização funcional do nosso organismo. Nessa região central do corpo nós temos hipotálamo, hipófise, que respondem então pelo sistema endócrino
Nós temos aqui o hipotálamo e o sistema límbico, que responde pelo nosso comportamento emocional. E nós temos, a partir da região hipotalâmica também, o controle descendente de todas as respostas do sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático. Lembrando que o sistema simpático é o sistema de ativação e o sistema parasimpático é o sistema de regulação da intensidade do estímulo gerado. Então, eles estão sempre em equilíbrio. Obviamente, todas essas informações percebidas perifericamente, levadas até o nosso sistema nervoso central, modulam a capacidade do hipotálamo de responder perifericamente através desses sentidos. Emocionais no sistema límbico, periféricos funcionais via sistema autonômico e também o sistema endócrino via controle da hipófise. Então, todas essas informações são importantes para que a gente possa ter uma regulação. Essas áreas no córtex cerebral foram divididas didaticamente em suas respectivas funções. Então, cada sentido que nós temos de percepção do nosso organismo levam a informações para uma região muito central, onde geram respostas, e ao mesmo tempo elas são integradas em projeções corticais muito especializadas. Por exemplo, a região do lobo frontal, ela é responsável pelo processamento cognitivo, pelas projeções e inicializações de movimentos voluntários. É o controle das emoções, gerando uma resposta planejada para as nossas execuções periféricas. Então, tudo é percebido perifericamente pelos sentidos, levados internamente para a região hipotalâmica e dali para as regiões corticais para a integração sensorial. Por que é importante a gente levar essas informações para a região cortical? Porque é ali que a gente controla a integração entre todos os entre todas as nossas percepções para geração de memória, para geração de uma modulação emocional ou para controlar a intensidade das respostas autonômicas periféricas. Então é bem interessante que a gente tenha essa subdivisão e o conhecimento delas para efetivamente responder aos nossos estímulos percebidos de maneira muito integrada. Por exemplo, quando a gente fala de lobo parietal, as projeções de processamento somestésico, essa região específica, ela controla, em última análise, a capacidade de percepção do nosso corpo. Veja que é interessante que quando a gente tem lesões dessas regiões, por exemplo, por acidente vascular cerebral, onde tem uma necrose, por regiões de desenvolvimento de um tumor, por exemplo, na região do lobo parietal, o indivíduo perde a percepção de si mesmo, das partes do corpo, das nossas capacidades de perceber o nosso corpo espacialmente no ambiente onde ele está localizado. Então, é bem interessante essa região. O lobo temporal, que tem projeções de processamento auditivo, então tudo que a gente escuta é integrado nessa região específica. Vejam que a localização da região não quer dizer que ela seja exclusivamente responsável por todo o processamento daquela sensação, daquela percepção do estímulo sensorial. Ela é responsável pela integração da informação, o que significa que ela vai levar a informação, então, a todas as outras áreas a partir dessa integração. Então, tudo que a gente escuta é levado como estímulo, como informação neuronal para as regiões mais centrais e é integrado nessa região do lobo temporal. Da mesma forma, as regiões do lobo occipital, as projeções visuais, então tudo que a gente vê é levado até a região do núcleo supraquiasmático e daí é integrada na região do lobo occipital. Então, lesões nessa região do cérebro, em geral, definem ou promovem dificuldade ou alterações na capacidade de integrar os estímulos de percepção visual. Então, a pessoa fica efetivamente sem capacidade de definir e integrar as imagens percebidas pelos nossos sentidos da visão, nesse caso, né?
E nós temos então todo um conjunto interno chamado de ínsula, que fica oculta sob os lobos frontais temporais e que controlam as transposições de informações entre esses dois lobos. E que, portanto, respondem de maneira à integração de todos os sistemas. Perifericamente, o nosso organismo ele transporta as informações através de fibras. Fibras, então, que estão localizadas nos tecidos, nos órgãos, na periferia, na pele, e que todas essas fibras têm dimensões diferentes e funções de transporte de informações diferenciadas. Por exemplo, elas variam em função do calibre e da mielinização. Quanto maior o calibre, quanto maior a mielinização, tanto mais rápida é a transposição da informação através dessas fibras. Então, nós vamos ter fibras A alfa e A beta, que são responsáveis por estímulos táteis, que são que transportam os estímulos táteis muito rapidamente através das suas estruturas para o sistema de percepção medular e da medula via ascendente para o sistema nervoso central. Então, os estímulos táteis são muito mais rapidamente transmitidos do que os da fibra C, por exemplo, que são responsáveis pela percepção dolorosa ou pela nocicepção. Então, significa dizer que quando nós temos um evento relacionado a um estímulo doloroso, ele tem uma velocidade de transporte através dessas fibras para a região medular e daí via ascendente. Via ascendente significa que a gente vai ter vias específicas neuronais que conduzem esse estímulo até o sistema nervoso central para que ele possa ser integrado às outras funções, cognitiva, emocional, sistema nervoso autonômico e sistema de resposta descendente periférica. E as fibras táteis, por exemplo, elas transportam esse estímulo muito rapidamente. Significa que nós vamos ter uma competição entre essas fibras sempre que houver a necessidade de controlar a velocidade com que esses estímulos são conduzidos. Muito legal isso, porque quando a gente tem uma dor, por exemplo, uma resposta natural é que a gente, quando tem uma dor local, uma resposta natural é a gente fazer um estímulo tátil para que haja uma diminuição da intensidade dolorosa. Isso é óbvio, claro, porque o estímulo tátil compete pela transmissão da informação neural para o sistema nervoso central e, com isso, diminui a projeção e a intensidade com que esse estímulo doloroso vai ser percebido centralmente. Então, fazer um carinho, fazer uma massagem suave, estimular as fibras sensoriais alfa e beta são extremamente importantes para reduzir a intensidade dolorosa. Por isso que massoterapeutas, por isso que uma acupuntura de pressão nos pontos específicos funciona como para aliviar a dor percebida centralmente. Veja que é interessante, então, que todas essas percepções sensoriais dos nossos nervos cranianos, olfatório, óptico, oculomotor, troqueolar, trigêmeo, abducente, facial, todos esses nervos cranianos, eles são responsivos a determinadas regiões específicas, levam as informações através de emergências no sistema nervoso central específicas, onde eles comunicam, e dessas regiões emergentes, nós temos a ativação, a integração no sistema nervoso central e a ativação hipotalâmica. E a partir da ativação do hipotálamo, em núcleos hipotalâmicos específicos e especializados, que nós temos as respostas periféricas, o controle do sistema nervoso autonômico, o sistema endócrino e o sistema límbico adicionalmente. Então, toda a resposta de percepção periférica que chega até o hipotálamo e ativa o hipotálamo, numa região específica dos núcleos hipotalâmicos, promove uma resposta fisiológica periférica via sistema simpático e parasimpático, na tentativa de adaptar o nosso organismo à necessidade percebida por ele através dessa comunicação do estímulo periférico. É interessante também que a gente tenha nesse controle fisiológico periférico a
liberação endócrina de hormônios específicos. Como é que o hipotálamo faz isso? Ele libera, a partir de núcleos hipotalâmicos especializados, hormônios que vão controlar a atividade da hipófise. E a hipófise libera, por sua vez, especificamente pelo hormônio que foi liberado pelo hipotálamo, libera os seus próprios hormônios perifericamente na corrente sanguínea para que eles interajam em regiões glandulares periféricas especializadas. Então é assim que a gente controla, por exemplo, a atividade do hipotálamo sobre a hipófise, da hipófise sobre a tireoide, da hipófise sobre a adrenal, da hipófise sobre glândulas relacionadas ao sistema sexual, ovários e testículos, mamas. Então, dependendo da característica de ativação hipotalâmica, nós temos uma liberação endócrina da hipófise e um controle da liberação hormonal e ativação glandular periférica. E isso leva a uma resposta periférica que, em última análise, promove a regulação celular. Essa regulação celular tem sempre um gasto energético de ATP. Então, toda a nossa resposta periférica depende da produção de ATP. E quem efetivamente produz o ATP nas nossas células? A mitocôndria. A mitocôndria, que é alimentada para o processo de fabricação de ATP a partir de glicose e oxigênio. Glicose e oxigênio que são captados pela célula a partir das concentrações no fluido ou no líquido intersticial. Esse líquido intersticial é nutrido com oxigênio e glicose pelo sistema capilar, pelo sistema vascular. Então, quando a gente respira, quando a gente consome carboidratos e que gera concentrações de glicose adequadas e oxigenação adequada, esses elementos partem através do sistema circulatório, são difundidos nesse espaço intersticial, chegando até as nossas células, sendo captadas por ela, para que elas possam servir de suporte para as mitocôndrias produzirem ATP. Ao produzirem ATP, as células agora estão aptas a responderem fisiologicamente aos estímulos percebidos lá em cima, no sistema nervoso central, e transmitidos via perifericamente pelo sistema endócrino, pelo sistema nervoso autonômico e controlados emocionalmente pelo sistema límbico. Então, esse controle é muito interessante porque quando a gente percebe tudo isso, a gente vê que definições ou alterações funcionais na capacidade de produção celular podem levar a um prejuízo da função daquele tecido, daquele órgão, daquele sistema em responder adequadamente às nossas necessidades fisiológicas percebidas no nosso sistema nervoso central. Bem interessante, né? E a gente sabe que cada sentido desse, visão, audição, paladar, olfato e tato, eles estão diretamente relacionados à presença de receptores que fazem essas percepções com o meio ambiente. Então, a gente tem receptores, por exemplo, para substâncias químicas, em especial no sistema olfatório, isso é muito importante, porque os voláteis liberados no nosso ambiente, que são substâncias químicas, obviamente, e que são capazes de serem percebidos pelos nossos sentidos olfatórios, captados pela mucosa olfatória na cavidade nasal, estimula então quimioceptores ou quimiorreceptores, como também são chamados. Então, esses quimioceptores geram uma intensidade de alterações elétricas capazes de conduzir até a região chamada de bulbo olfatório, lá no sistema nervoso central. E é essa região do bulbo olfatório que, em percebendo a intensidade das respostas geradas pela ativação dos quimioceptores, são capazes agora de comunicar através da liberação de neurotransmissores com as regiões olfatórias do nosso organismo. E essas regiões levam a informação até o hipotálamo e que levam também as regiões cognitivas,
regiões de armazenamento de memória. Então, para cada cheiro, a gente tem uma associação de memória. Normalmente, os cheiros também têm uma associação de memória com o sistema gustativo, com o paladar, que leva a informação para armazenar e dar uma integralidade às percepções. Então, se a gente cheira um morango, por exemplo, logo nos vem a imagem da fruta gerada no nosso sistema nervoso central. Então, a gente imagina o morango sempre que sente o cheiro do morango, e a gente já pode relacionar esse estímulo olfatório com a percepção do paladar, aquele azedinho do morango. Todos nós temos essa capacidade de, em percebendo os estímulos gerados, organizarem na forma de uma imagem guardada na memória e, em geral, ligada ao sistema límbico, promovendo também uma emoção. Então, os estímulos dos quimiorreceptores, os estímulos assim também dos fotorreceptores, dos estímulos visuais percebidos pela intensidade de luz que estimula nossa retina e gera uma informação até a região do núcleo supraquiasmático. E com isso, promove uma resposta hipotalâmica, límbica, sistema nervoso autonômico e sistema endócrino. Da mesma forma, os mecanorreceptores, que são receptores para estímulos táteis, esses mecanoreceptores também têm áreas de projeção central e que comunicam com a região hipotalâmica. Nós temos ainda termoceptores, responsáveis por estímulos térmicos. Então, esses estímulos térmicos levam a informação via fibras sensoriais do tipo C e que fazem a comunicação no sistema nervoso central para gerar uma resposta descendente. Assim também os nociceptores, que também são projeções específicas de neurônios que estão localizados em todos os nossos órgãos e sistemas para controlar a percepção de estímulos nocivos, ou deletérios, de lesão celular e que promovem com isso uma resposta sensorial. Vejo que todos esses receptores, eles promovem uma informação que é centralizada nas regiões da córtex sensorial. Essa córtex sensorial, que pode ser a córtex somatosensorial, percepção do próprio corpo, visual, da intensidade de estímulo luminoso das imagens geradas no nosso ambiente, auditivo, de tudo que a gente escuta, olfatório primário, bulbo olfatório primário, de todas as informações químicas do nosso entorno, capazes de ativar esses receptores, e também a córtex gustativa, onde a gente tem o paladar capaz de perceber esse sabor e integrá-lo lá no sistema nervoso central. Então vejo que todos esses sistemas de percepção sensorial, os sentidos, eles estão integrados entre si. E, em geral, eles têm uma imagem gerada na nossa córtex de memória que é muito relacionada à integração de todas essas informações que chegam na mesma intensidade para geração dessa memória espacial ou memória gustativa, memória olfativa, memória de todos os sentidos que a gente tem integrados. É bem interessante que conheçamos isso porque essas alterações funcionais muitas vezes geram as modificações fisiológicas que a gente vai acabar encontrando no nosso paciente, né? Todas essas informações de transmissão e de integração sensorial, elas acontecem porque as células neuronais comunicam umas com as outras de duas maneiras muito especializadas. A primeira das comunicações é por justaposição ou por junção do tipo gap. Essa gap junction permite que, pela proximidade de dois neurônios, o que acontece eletricamente em um neurônio se propaga imediatamente para o outro neurônio. Isso é bem fácil de compreender, porque quando a gente tem essas modificações elétricas e eletrolíticas geradas no neurônio seguinte, existem portas especializadas de comunicação entre esses neurônios que permitem a comunicação rápida de um neurônio para o outro, gerando e propagando a informação elétrica para o próximo neurônio.
Outra informação também capaz de transmitir a mensagem neuronal é quando a gente fala de transmissão química. A neurotransmissão química compreende um distanciamento entre as duas células, o neurônio e uma célula receptora. Compreende também a presença de um neurotransmissor capaz de se difundir através desse espaço e interagir quimicamente com as células seguintes através de receptores específicos. Então, a presença de um neurônio que contém uma substância química que pode ser deflagrada e difundida num espaço intersináptico e que essa substância apresenta a presença de receptores especializados nessa célula receptora faz a neurotransmissão química a mais importante para a comunicação entre as nossas células. Assim é também quando a gente tem a liberação de um neurotransmissor de um neurônio que interage com outro neurônio. E isso é chamado então de transmissão neural. Quando a gente tem um neurônio liberando o neurotransmissor que interage com uma região muscular, a gente tem uma transmissão neuromuscular. Quando a gente libera um neurotransmissor de um neurônio para um sistema glandular, nós temos uma transmissão do tipo neuroendócrina. Então, essas comunicações facilitam o modo como as células se comunicam e como elas propagam as informações neurais de um neurônio para outro conjunto celular para regular o funcionamento de todo o nosso organismo. Então, é sobre exatamente isso que nós vamos falar, a presença desses neurotransmissores, dos seus respectivos receptores e das suas funções dentro da estrutura de comunicação interneuronal. É isso que a gente vai ver na nossa próxima aula. Forte abraço, então, nos vemos daqui a pouquinho no nosso próximo encontro.